Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Senhor, por esse dia. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, te pedimos também que o Senhor venha, Senhor, está abençoando o nosso dia, está abençoando a vida de cada pessoa aqui, Senhor, também, do grupo, os presentes, Senhor, e aqueles que ainda não estão. O Senhor vá ao encontro de todos, Senhor, e abençoa e esteja suprindo, Senhor, a necessidade de cada um. Deus, abençoa as nossas famílias, Senhor, guarda, protege, livra, Senhor, de todo o mal. Senhor, te pedimos, Senhor, a todos os que necessitam de Ti, Deus, que o Senhor possa, Senhor, estar providenciando tudo o quanto eles necessitam, Senhor. Deus, eu te agradeço pela oportunidade de poder, Senhor, ter mais um dia, poder estar respirando por mais um dia, Senhor. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, aquele que faz, aquele que dá. Te agradeço, Senhor, pela vida dos aqueles, Senhor Jesus, que necessitam ser curados e que o Senhor tem curado, Senhor. Colocamos também, Senhor, na tua mão, na tua presença, Senhor, a vida daqueles que nós temos pedido, Senhor, da Daniela e o Daniel, Senhor. O Senhor sabe por que nós pedimos, Senhor, e o Senhor sabe a hora e o momento, Senhor, da cura deles, Senhor. Mas te pedimos, te lembramos, Senhor, que nós temos pedido por eles, Senhor. Então, que o Senhor possa fazer na hora certa, Senhor, no momento certo. Senhor, te pedimos também, Senhor, para os nossos filhos, Senhor, que o Senhor esteja os guardando, protegendo, livrando de todo mal, Senhor, dando sabedoria, Senhor, trazendo amor no coração deles, Senhor. Que o Senhor pode dar a direção a essas crianças, Senhor, para viver uma vida melhor, Senhor, nos seus caminhos. Também te agradecemos, Senhor, por todos aqueles, Senhor Jesus, que virão, Senhor Jesus, um dia ver e agradecer o que o Senhor tem feito na vida deles, Deus. Te agradeço, Senhor, por esse dia, no nome de Jesus. Amém. A carta aos Hebreus, capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. Deus, que várias vezes e de diversas maneiras falou aos pais pelos profetas, falou-nos nestes últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os universos, o qual, sendo o brilho da sua glória e a imagem expressa de sua pessoa, e sustentando todas as coisas mesmo, a purificar, assentou-se à destra, tendo sido feito tanto melhor do que os anjos. Assim, obteve por herança um nome mais excelente do que eles. Porque a qual dos anjos disse ele alguma vez: Tu és meu filho, neste dia te gerei, e outra vez eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. E outra vez, quando traz ao mundo o primogênito, diz: E que todos os anjos de Deus o adorem. E os anjos diz: Quem faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros uma chama de fogo? Mas do Filho diz: Teu trono, ó Deus, é para sempre, e sempre cetro de justiça e cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus também, o teu Deus, te ungiu como óleo da alegria
mais do que os teus companheiros. No princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas. Tu os enrolarás como um manto, como roupas, eles serão trocados. Mas tu permanecerá o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aquele que hão de herdar a salvação? Sim. Amém. Esse capítulo, o primeiro capítulo de Hebreus, confesso que é um pouco difícil de interpretar. E eu busquei alguns pontos aqui que talvez possa ajudar a gente um pouquinho. Mas como é um capítulo novo, eu queria passar por algumas coisas antes. Aqui na minha Bíblia, né, tem uma parte introdutória que traz algumas informações sobre o capítulo em geral, né? E que ele fala aqui que o autor desse capítulo, ele é desconhecido. Eles não sabem quem fez, quem escreveu. Tem algumas suposições, que talvez tenha sido Paulo, talvez tenha sido Barnabé, talvez tenha sido a Priscila. Eles não sabem exatamente. O que eles sabem é que é uma pessoa que tem um conhecimento profundo do Antigo Testamento. Eu não conheço o capítulo de Hebreus, vai ser uma. Bom, todos os capítulos para mim são novos, mas esse capítulo aqui ele faz muita referência ao Antigo Testamento. Ele fala aqui que o autor ele chegou à fé não por meio de contato direto com Jesus, mas por intermédio de pregações dos apóstolos. E além disso, ele era familiarizado com Timóteo, né? Provavelmente era próximo de Timóteo ali. Mas ela não, a epístola não diz o nome do autor. Outra coisa aqui que Hebreu oferece uma quantitativa razoável, quantidade, desculpa, razoável de informações sobre os receptores originais e sua situação, mas deixa as questões de data e localização sem resposta certa. Os leitores originais falavam grego e usavam a Septuaginta, não sei o que é isso. Podiam seguir argumentos extraídos do Antigo Testamento e eram interessados no santuário, no sistema de sacrifícios e no sacerdócio do Antigo Testamento. Não tinham ouvido o Evangelho diretamente de Jesus. Haviam enfrentado perseguição antes e estavam enfrentando perseguição no tempo da escrita da carta, inclusive com expulsão das instituições judaicas. E o que fala aqui que eles estavam em perigo iminente de apostatar, talvez por temerem a morte. Então, o que diz ali é que tinha um perigo muito grande de eles recuarem, caírem retrocederem. Aqui fala, os leitores originais se viam tentados a retroceder da fé, cair em incredulidade e desistir da peregrinação rumo ao descanso e à cidade de Deus. Estavam sofrendo pressões dos judeus e eles estavam tendendo a voltar ao judaísmo, à prática das leis, né? E abandonar as lições de Jesus. E aqui fala que a exortação para perseverarem na peregrinação da fé está alicerçada na prova do autor de que o próprio Antigo Testamento dá testemunho da imperfeição da aliança do Sinai, do templo,
e de seu sistema de sacrifícios, apontando assim para frente para um novo sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Então, Jesus é o melhor, é melhor que os mediadores, o santuário e os sacrifícios da velha ordem. Ele é digno de maior glória. Jesus Cristo é capaz de remover o pecado pelo sacrifício de si mesmo, porque ele é o nosso grande sumo sacerdote. Aqui, esse primeiro capítulo de Hebreus, o autor ele vem exaltar Jesus Cristo, né? Naquela época existia começou a ter alguns rumores que talvez Jesus Cristo estivesse no mesmo nível de alguns profetas, estivesse no mesmo nível de alguns anjos, né? Que Jesus Cristo não fosse o escolhido, né? Não fosse o Messias, não fosse, né, o maior no reino de Deus. E essa carta aqui, ela vem realmente frisar isso daqui, ó. Então, ó, vou ler passo a passo aqui para a gente ir discutindo e interpretando. Então, aqui, ó, no primeiro versículo, havendo Deus outrora, né? E quando ele fala outrora, significa que em outro tempo, né? Antes, né? Então, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, né? Aos mais velhos, né? Pelos profetas. Então, antigamente, Deus falava através dos profetas com a humanidade, com o reino de Deus. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Então, agora, outrora ele falava através dos profetas, mas agora, né, nos últimos dias, ele falou pelo Filho, né? E quem é o Filho? É Jesus Cristo, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, ele constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Quem é que fez o universo, né? Jesus, né? Porque Jesus é Deus, né? Ele é o próprio Deus, né? Então, Deus Pai, Jesus Cristo, Espírito Santo, né? É a unidade da Trindade, né? Então, ó, quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Então, Jesus, ele é a expressão exata de Deus, é porque ele é Deus, né? Porque ele é Deus. Aqui em Colossenses, tem uma referência aqui na minha Bíblia, nas notas, para Colossenses 1,15, que fala que, bom, esse trecho eu vou ler um pouquinho antes aqui, ó. A excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Aí aqui é o 15, ó. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, Jesus é a imagem do Deus invisível. E quando a gente fala imagem, lembrando que quando fala que nós somos imagem e semelhança de Deus, e aí vem aquele questionamento, né? Mas o João não é igual a Maria, né? Eles são diferentes, né? Na carne, no corpo, sim, né? Mas no espírito, nós somos todos iguais, né? Nós somos todos semelhantes, né? Semelhantes. E essa é a semelhança, né? A imagem e semelhança que, que é referida aqui. Então, aqui fala que nós somos então Cristo, né? É a expressão exata de Deus, do seu ser, né? De Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, né? E essa purificação dos pecados foi através da crucificação, né? Onde Cristo assumiu todos os pecados do mundo, que se refere ao cálice, né? Onde Cristo
pedia, Pai, me afaste desse cálice, mas não porque Cristo não queria cumprir a missão, mas porque Cristo não queria se afastar de Deus, né? E quando Cristo ele assume todos os pecados do mundo, daquele momento, ele não consegue mais ficar perto de Deus, porque Deus é muito puro, né? E é onde ele morre, né? E é consumado, né? Consumado através da ressurreição, né? É consumada a purificação. Então, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. E Deus glorificou tanto Jesus que ele fala que o caminho, Deus não fala o caminho sou eu, né? Deus fala o caminho é Jesus. Se você quer chegar a mim, você, né? Você tem que ir, né? Seguir Jesus. Então, Jesus é o caminho, né? Jesus é o caminho para Deus, né? Então, o tamanho é a glorificação que Deus, né, deu a Jesus. Aqui está falando, pois, e aqui o Cristo fala, né? Ó, desculpa, na Bíblia fala, pois a qual dos anjos jamais disse, né? Qual foi dos anjos que Deus nunca falou isso, né? Tu és meu filho, eu hoje te gerei, né? A nenhum anjo, né? A nenhum anjo Deus deixou de falar isso. Então, a todos os anjos ele falou, né? Que Jesus é meu filho e hoje eu te gerei. E esse gerar não é gerar quando Jesus tomou a posição de homem aqui na Terra, né? Mas é lá no princípio, né? É Deus, né? E outra vez, né? Eu lhe serei pai e ele me será filho. Então, a nenhum, né? Qual anjo Deus deixou de dizer isso, né? Eu lhe serei, né? Eu serei pai de Jesus, né? E ele será meu filho. Então, a ninguém, a nenhum anjo, Deus deixou de dizer isso. De tamanha é a importância, né? E honra, né? Que Deus, né, sempre deu a Jesus. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem, né? E aqui ele fala, né? E esse primogênito no mundo não é quem nasceu primeiro, quem nasceu depois, né? Mas é o poder de Jesus, né? O poder de Jesus, né? É a honra, né? Então, e todos os anjos de Deus o adorem. Então, uma ordem de Deus aos anjos, né? Deixando bem claro a hierarquia, né? Nesse processo, para que as pessoas não tivessem dúvidas mais de quem estava acima, né? E ainda quanto aos anjos, diz: aquele a que aquele que a seus anjos faz, aqui na minha Bíblia faz ventos, e a seus ministros labareda de fogo. E aí, aqui na Bíblia, é como se ele estivesse dizendo: os anjos, eles são importantes, mas eles fazem vento, né? É uma labareda de fogo, é algo ainda pequeno, né? Perto do que Jesus faz, né? Perto de que Jesus é, né? E aí ele fala aqui, ó, mas acerca do filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, né? Então é eterno. Jesus é Deus, né, gente? Jesus é Deus. Então o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Então, tamanha é a altura onde Jesus está, né? E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Essa palavra cetro eu fui procurar no que era, fala que é bastão, vara, e ela significa poder, autoridade e soberania, né?
E, e ela tem um significado que é o poder real, a justiça, né? E retidão. Retidão. Toda vez que eu leio a palavra justiça na Bíblia, sempre me vem na mente o significado da justiça de Deus. Que a justiça de Deus, ela não é uma justiça como aqui da terra, né? Que a gente pensa que é a justiça que vai. Bom, enfim. Mas a justiça de Deus, ela se refere à bondade e o bem, fazer o bem, né? Toda vez que a gente vê justiça de Deus, eu sempre trago né, para minha mente como o significado é o que é certo fazer, né? O que é bem, né? O que é bom, né? Então, toda vez que Deus se refere à justiça de bem, justiça de Deus, a Bíblia, é o que é correto ser feito, né? Segundo a vontade de Deus. Então, o cetro da equidade é o cetro do reino, do seu reino, né? Então, ó, o poder real, a justiça, a retidão, né? A autoridade, soberania dele, né? Então, é o cetro do seu reino, né? É a coisa, né, correta a ser feita. Amaste a justiça, né? Então, amaste o bem, né? E odiaste a iniquidade, né? E odiaste o mal. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Aleluia, aleluia. Ô, glória. Ainda, aqui no 10, tá, gente? Ainda, no princípio, Senhor, lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Ele, eles permanecerão, tu, porém, permaneces. Aqui ele fala, né? Que eles permanecerão, né? Mas tu, porém, desculpa, gente. Eles Eles perecerão. perecerão. Isso mesmo, Sumário. Obrigado. Eles perecerão. E aqui que eles. O que quer, né, quer dizer aqui, né? Que eles virão, mas eles vão embora, né? Mas Jesus é para sempre, é eterno. Né? Jesus permanecerá. Então, ó, vou ler de novo. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, né? Qual veste, né? Conforme o vestimento, a roupa, né? Que também é algo material e que perece, né? Vá embora, né? Também, qual manto os enrolarás e como vestes serão igualmente mudados, né? Serão igualmente trocados, né? Serão também, né? Envelhecerão e passará, né? Perecerão, né? E tu, porém, és o mesmo, e os teus anjos jamais terão fim, e os teus anos jamais terão fim. Ô, glória, hein? Não acabarão, né? Os anos não acabarão. Não acabarão. E, ora, a qual dos anjos jamais disse? E aí aqui a resposta para essa pergunta aqui, ó, a nenhum anjo, hein? Então, a qual anjo, né, Deus jamais disse essa frase, né? Assenta-te, né, Senhor, meu filho, né? Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Qual anjo que ele deixou de falar isso, né? A nenhum anjo, a nenhum anjo, a todos os anjos, né? Deus falou, né? Falando para Deus, né? Assenta-te, Jesus, à minha direita, até que eu ponha todos os seus inimigos por estrado dos teus pés, né? Não são todos eles espíritos ministradores enviados, e aqui ele está falando dos anjos, tá? No 14. Não são todos eles, né? Os anjos, espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação, né?
E aqui nesse último ele faz uma referência, falando até dos privilégios, né, que nós, homens, né, aqui na Terra temos. Porque Deus colocou os anjos, né, para nos servir também, para servir os homens, né, para cuidar dos homens, para proteger os homens, né? E uma coisa também é que a minha Bíblia se refere também que a salvação, o que Cristo fez por nós aqui na Terra, ele não fez para os anjos, ele fez para os homens, né? Então, tamanha é a importância que Deus dá a todos nós, né? Homens aqui na Terra. Então, a misericórdia de Deus, ela foi feita para os homens, né? Foi feita para a gente, né? E colocou os anjos aqui para ser ministradores, para estar aqui nos ajudando, né? Nos protegendo, lutando por nós, né? E eu lembro que uma vez um dia que eu aprendi, tenho pouco aprendizado, pouca sabedoria sobre isso ainda, mas né, um dia eu aprendi que nós podemos, né, pedir ajuda aos anjos, né? Porque os anjos eles estão aqui na Terra para nos ajudar, né? Então que a gente pode sim, né, nas nossas orações, pedir para que os anjos, né, eles nos protejam, né? Eles lutem por nós, né? Que eles vão na nossa frente, que eles protejam, né, a nossa casa, os nossos filhos, as pessoas que a gente ama, né? E a gente possa, né, pedir aos anjos essa proteção, pedir aos anjos que eles lutem por nós, que eles nos protejam, que eles estejam aos nossos lados, né, dentro da nossa casa, acompanhando, né, nos acompanhando a todos os momentos, né? Porque os anjos eles foram enviados por Deus para nos proteger. Amém, gente? Deixa vocês comentarem aí. Eu quero fazer um pequeno comentário, né? Essa palavra me leva lá em João, capítulo 15, versículo 13 em diante, onde ele fala assim que ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Esse versículo, né, nos dá uma representação singular, né, do amor do nosso Senhor Jesus. Mostra para conosco, né? Ele estava preparado para morrer pelos que amava. A vida é um supremo bem que o Criador deu aos seres humanos. E até Satanás sabe disso. Tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Nosso Salvador sacrificou a sua vida por amor de nós. Amor maior que esse é inconcebível. Ele provou seu amor ao sofrer voluntariamente a morte que nos era devida, né? O Senhor já havia dito, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Pode ver lá em João 17, 10, 17, 18. Ao sacrificar sua vida, a grandeza divina se manifestou soberanamente. Ninguém podia tirar a vida do Senhor, Jesus, contra a sua vontade. Ele fez isso
para que tivéssemos vida, e vida em abundância, né? O Senhor Jesus deu a vida por nós, seus amigos. Como podemos saber? Como podemos saber se somos seus amigos, né? Ele fala assim, ó, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Se Jesus Cristo, ao sacrificar sua vida, provou o seu amor de maneira indubitável, ao obedecermos os seus mandamentos, provamos de forma real a prática que o amamos. E ele fala, o meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha que coisa maravilhosa, né? O mandamento de Jesus. Olha o que ele pede da gente. É uma coisa assim que só me faz, sabe, irmão, cada dia que passa a sentir mesmo a presença de Deus, a vivência com Ele. Porque ele fala de uma forma assim, olha, o meu mandamento é este. O mandamento dele para nós é este, que nós amamos uns aos outros, assim como ele nos amou. O infinito é incondicional, né? O amor do Senhor para conosco é o mesmo, ao mesmo tempo é um incentivo, é uma exigência para que amemos uns aos outros. E ele fala, ó, meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e verdade. Quer dizer, nós temos que não só amar de palavra, mas obrando, né? Fazendo o que é certo, né? Provando que nós o amamos. Isso é uma coisa assim que me faz cada dia mais pensar que eu sou tão pequenininho, por mais que eu faça, não, fico devendo ainda, sabe? Fico devendo. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós, viu? Porque somos pecadores irreconhecíveis. Mas a graça de Deus é maravilhosa para conosco. E Ele nos faz conhecer essa palavra, né? Eu fico pensando assim, um livro meu aqui que fala assim, ó, não diga que não pode trabalhar em benefício dos outros. Quantos mudos dariam uma fortuna poderem falar com você? Suspiram pelos... Quantos milionários lhe entregariam suas riquezas para terem 1/10 da fé que você tem? Não diga que não pode trabalhar. Distribua os bens que Deus lhe concedeu em gestos de bondade, palavras de carinho. Não deixe que a calúnia perturbe a sua vida. Não se nivele aos caluniadores para que não seja igual a ele. Não responda, nem se altere, continue sua estrada. Se está com a consciência tranquila e não modifique o seu modo de viver só para obedecer os caluniadores. Não. Talvez seja isto o que caminhe para a frente imperturbavelmente. Então nós temos que olhar para Jesus sempre, estar procurando fazer a vontade dele, que é esta: amar incondicionalmente o nosso próximo. Ama como eu amei. Se nós obedecermos esses mandamentos, provamos de forma real a prática que o amamos. Se nós obedecermos esses mandamentos, provamos na prática real que nós amamos a Deus. E é isso que, de alguma forma, nós estamos procurando fazer aqui, né? Estudando a palavra dele, lendo, explanando e levando a outros o conhecimento.
Bem-aventurado aqueles que podem ouvir, né? E para ouvir de vida. E ele fala aqui no 13, né? Mas a qual dos anjos disse ele alguma vez: assenta-te à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que serão herdeiros da salvação? Que glória maravilhosa, né? Que glória. Essa é a carta aos Hebreus, é um livro que vai expor muita coisa aqui que a gente vai ficar assim sem saber realmente decifrar, porque é só o Espírito Santo que pode nos revelar o que essa carta aos Hebreus fala. E é lendo e refletindo que nós vamos descobrindo o quanto Deus é maravilhoso, né? Quanto Deus é maravilhoso. Porque, olhando aqui em Gênesis capítulo 40 e... Gênesis capítulo... Deixa eu dar uma olhada aqui, eles dão novamente. Capítulo 45, versículos dos 5 a 8, que fala de José. Você vê que José é uma figura de Jesus, né? Porque sofrer a traição, e ele sofreu, os irmãos, e perdoá-los, só Deus estando nele. José, versículo 45, e fala aqui: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Que maravilhoso, né? Então a gente vê que o controle de todas as coisas, ele sabe a posição, né? Então, às vezes, os irmãos de José, eles se sentiram derrotados, humilhados, acabados, destruídos, né? Quando descobriram quem era José, o que eles fizeram com José. Mas já era um propósito de Deus para aquilo, né? Assim como Deus faz aqui com Jesus, né? O seu filho, ele mesmo. A vida, irmãos, é um mistério. É um mistério. Quer falar alguma coisa, Ruth? Sou todo ouvido. Oi, seu Mário. Estou aqui na correria, mas tinha uma coisa que eu queria falar. Que é que quando fala lá que Jesus é o único caminho agora, né? Que aí falou, isso me lembra que antigamente, eles, para a gente ser perdoado e seguir a Deus, ouvir a voz dele, eram usados os profetas para poder falar, né, sobre Deus, né? Para trazer a voz de Deus na terra e as pessoas obedecer. Mas daí ele enviou o Cordeiro Santo, que está falando aqui nesse começo que eles estão explicando, que é a superioridade sobre tudo e todos. Então, que se você um dia não aceitar Jesus, que é o caminho para você ir para o céu, para você ter o galardão
de Deus, você não tem mais o direito de ir, porque antes você espiava, como eles falam, né, os pecados e ficava purificado, né, e tinha Deus, através do sacrifício, igual lá no Velho Testamento, que tinha o lugar dos santos, que era só o sacerdote que entraria. Hoje, Deus deu esse livre acesso a todos nós, através de Jesus. Por isso ele é o caminho. Então, essas pessoas que escreveu o livro de Hebreus, igual o Fábio falou, são pessoas que aprenderam de Jesus e eles sabem também o Torá para poder estar falando as duas coisas aqui. Quando eles falam, né, que Jesus é porque eles sabem que antes não era, né? Era através do sacerdote, para você falar com Jesus, pra você ter acesso a Deus, você tinha que ser através do sacerdote. Mas hoje temos o livre acesso, você pode diretamente receber Jesus no seu coração e falar com ele, né. E antes você não podia falar, você tinha que ouvir o sacerdote, o profeta falar de Deus, trazer dele o que ele queria para nós. Isso para mim, assim, é muito forte, é muito lindo, sabe. Interessante, porque pensa o sacrifício que ele fez por nós, nos deu esse direito tão grande. Você imagina, não ninguém tinha acesso. Hoje qualquer um pode ter, desde que aceite ser filho dele, entendeu. Ou não também, porque tem pessoas que nem é filho, mas que ainda clama pelo nome dele, né. Mas eu acho, assim, uma grandeza, uma superioridade tão linda que Deus tem e ele te dá o direito de chegar ali e falar com ele, e pedir o que você quer e agradecer pelo que você tem ou pelo que você quer. Eu acho, assim, nem os anjos é comparado a nós, assim. Eles são também criaturas superiores, mas Deus falou que através do filho dele nós temos o direito de um dia estar de frente com ele. Então, nós temos que ser muito grato que Jesus um dia veio, nos livrou de todo o mal, de todo o pecado e nos deu livre acesso ao trono, ao Pai. Nó, eu sou assim, apaixonada com Jesus, porque ele me salvou, ele me libertou, ele me purificou. Ele me deu o direito de um dia ver o Pai, de estar lá no céu. Eu acho que uma das coisas mais lindas, né, que a gente tem, né, que Jesus, que Deus fez por nós, que você está comentando, né, Ruth, ele nos libertou, né? Nós saímos da posição de escravos, né, escravos da lei, né, onde no Antigo Testamento nós éramos obrigados a cumprir todas aquelas leis, né, para sermos salvos, mas, porém, era impossível cumprir todas as leis, né? O único que realmente poderia cumprir as leis era um ser perfeito, né? Que, que era onde vinha o sacrifício, né? O sacrifício de um animal puro, né? Para que expiasse os nossos pecados, para que a gente pudesse se aproximar de Deus durante um período, mas aquela expiação ela era temporária, né? Porque a perfeição, né, daquele cordeiro não existia, né? Daquele animal, né? Então Deus foi misericordioso e enviou Ele mesmo, né? Enviou Ele mesmo, né? Em forma de homem para cumprir todas as leis, né? Cumprir todas as leis, assumir os nossos pecados, né? E nos libertar, né? Então Ele nos libertou, Ele nos tirou daquelas, né, daquelas obrigações. E isso não significa que agora nós não precisamos, né? Cumprir
se atentar, né? Digamos assim, né? Não é nem cumprir, é se atentar às instruções que existiam nas leis, né? Então, que nós sim devemos continuar não matando, né? Não roubando, e, e a generosidade que é o que deve, né? Impor no nosso coração, né? É o amor, né? É o bem, né? É a justiça de Deus, né? Que a gente estava comentando aqui no início, né? É a justiça de Deus que deve, né, imperar sobre a nossa vida, né? O que é certo ser feito, né? É o que é que, né, Jesus faria, né? Numa situação como essa, né? Ontem eu estava assistindo The Chosen com os meus filhos e eu vi uma cena tão bonita que tem aquela cena onde, não sei se vocês todos já tiveram a oportunidade de ver, eu não sei exatamente qual é o capítulo, mas eu sei que acho que é 4, algum capítulo lá. E onde Mateus, ele estava chateado porque Pedro, né, já fazia um ano que eles andavam juntos e Pedro ainda tinha uma mágoa com ele, né? Porque Mateus era cobrador de impostos, né? E eu não sei se na Bíblia tem isso, porque eu não vi isso na Bíblia. Eu acho que é mais na história do The Chosen ali, talvez. Mas eu achei muito bonita, assim, a forma que eles colocaram, porque Mateus era um cobrador de impostos e ele foi muito duro com Pedro, né? Numa questão que o Pedro tinha uma dívida lá. E foi justamente nesse dia que Pedro saiu por causa dessa dívida na qual Mateus impôs sobre Pedro, que era muito grande, que na verdade naquela época era Simão ainda, e onde Pedro foi tentar pescar, né? Passou a noite toda pescando para ver se pagava a dívida, né? E acabou que ele não conseguiu pescar nada. E aí Mateus foi falar com Jesus, né? Olha, eu fico triste porque ele ainda está sentindo isso, né? Falou, realmente, não é de Deus que ninguém sinta nada por ninguém, né? Que ninguém se chateie com ninguém, né? É triste, Deus fica triste também de saber que ele ainda está chateado com você. Mas você já foi lá pedir perdão para ele, né? Aí você, mas eu vou pedir perdão, não, sim, vou pedir perdão, mas ele não vai adiantar de nada. E aí Jesus vem, e ensinou várias lições naquele pedaço. Primeiro ele falou assim, olha, pedir perdão é para você mostrar que você está arrependido. Pedir perdão não é para ele te perdoar. Então, pedir perdão é primeiro sua parte. Você mostrar que você está se arrependido. Ele te perdoar é um presente que ele pode ou não te dar, né? Ele pode ou não te dar, mas assim, você tem que mostrar o seu arrependimento, né? Então, você já mostrou o seu arrependimento para ele? Então, aí foram duas lições, né? E aí, enfim, acabou que o Mateus foi lá e falou para o Pedro, né? Pediu perdão para o Pedro, mas pediu perdão de uma forma bem engraçada, né? E pediu perdão e foi embora. Assim, e Pedro não conseguiu perdoar, né? E Pedro depois se aproximou de Jesus, foi conversar com Jesus sobre isso, né? E falou: Olha, eu tô com uma coisa aqui no meu coração, né? Assim, tem um fulano, não quis nem falar quem era, porque Jesus ia saber quem era, mas falou: Tem um fulano que veio me pedir perdão, mas olha, ele fez isso, ele fez isso. E tinha 7 coisas que ele tinha feito contra Pedro, né? Ele fez isso para mim, ele fez isso, e tudo antes de, né, de começarem a seguir Cristo, né? E aí Cristo ainda brincou, né? Falou, olha, 7, né? Que é o número da perfeição, né? Então, assim, não precisa colocar mais nenhum, né? São 7 mesmo, né? E aí Cristo virou para ele e falou assim, mas veja bem, por, por causa do que ele te fez, né? Onde você estava, né? No dia que você me conheceu, né? E aí, acho que na Bíblia não tem essa história, né? Mas assim, no filme acho que foi muito legal, porque isso eu acho que acontece na vida real, né? E Pedro estava justamente tentando pescar a noite inteira para resolver um problema, ou seja, num vale, né? Num vale da vida dele, ele estava num momento de angústia, de solidão, num momento de tristeza, num momento de luta para, né, para resolver os problemas dele. Ele estava, né, passando por uma dificuldade grande num deserto, né? E foi naquele dia que ele encontrou Jesus, né?
Foi naquele dia que ele encontrou Jesus. Então, assim, a mensagem que tem dali, né, que eu tirei dali é que muitas vezes as coisas às vezes que acontecem na nossa vida é para que a gente possa realmente ter esse encontro com Cristo, né? E não é porque Cristo é mau, né? Mas porque Cristo é maravilhoso, né? Que Cristo é maravilhoso. Bom, achei linda essa mensagem e Pedro depois também, assim, caindo aquela ficha e aí, assim, a conclusão é que Pedro vai correndo para os braços de Mateus e dá um abraço grande em Mateus, né? E fala, eu te perdoo, né? E nós estamos juntos daqui até o fim, né? Estamos juntos até o fim, né? Coisa maravilhosa, né? Bom dia, irmão. Bom dia, James. Boa noite. Bom dia, pessoal. Tudo bem aí? Graça e paz. Consegui pegar o Paz, finalzinho aí. James. Olha que veio. Consegui pegar o finalzinho aí da devocional, né? E queria só aproveitar, né, para comentar uma coisinha aí, pegar o gancho do que o Fábio falou. E que bacana essa reflexão, viu, brother? Voltando um pouquinho ali naquela parte que você fala da lei, né? E eu estava escutando uma pregação esses dias, uma explicação muito interessante, que a lei, ela não veio para salvar o homem. Não sei, na verdade, se já foi comentado isso, até desculpem, né, se eu estou sendo repetitivo aqui, peguei o bonde andando e quer sentar na janelinha, né? Mas a lei ela não veio para salvar o homem, né? Na verdade, a lei veio para mostrar o quanto o homem é pecador e como por ele, é impossível dele obter a salvação, né? A Bíblia fala que quando Adão pecou, ele condenou toda a descendência. Quando Adão, que a gente multiplica aquilo que nós somos, né? E a partir do momento que Adão desobedeceu a Deus e cometeu o pecado, toda a descendência, toda a humanidade passou a ser condenada. Porque Adão passa então a reproduzir ele, o modelo dele, o modelo pecador. E, e, e quando vêm as leis vêm para mostrar para o homem que o quão. Sabe quando você está doente, mas você não tem noção? E aí você faz um exame, e esse exame você faz um check-up, e aí você descobre que está tudo danado. Meu Deus do céu, não tem salvação. Aqui, eu tô danado, tô perdido. E aí Jesus Cristo vem justamente para salvar. Bem que você falou, não é porque ele é mau, não, porque ele vem para poder nos aproximar da salvação. Porque sem Cristo não existe salvação. Ele veio para nos trazer a salvação. Ele vem para trazer para nós que a salvação, né, vem pela graça. Não é pelas nossas atitudes, não é pelo que a gente faz, e sim pela graça de Deus. E através dessa graça, nos transformar e viver conforme o plano original de Deus, que é amar Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Porque dessa forma, é desnecessária a lei. Qualquer lei se faz desnecessária, até o próprio evangelho se faz desnecessário se a gente ama a Deus e ama o nosso próximo como a nós mesmos. Então, é, é interessante, né? Porque eu também tinha essa percepção, né? De que a lei era só cumprir a lei, se a gente seguisse a lei, poderia ser salvo, né?
E na verdade não. É o contrário, né? A lei veio para meio que acabar com a gente mesmo. Falar, ó, ainda mais as leis humanas, né? A lei de Deus, ela ainda não sei, não dá para dizer que ela é mais leve, né? Porque só essas duas a gente já não consegue cumprir. Mas assim, em cima daquilo, os homens ainda criaram um monte de outras leis, tornando o fardo muito difícil, né? Quase impossível, ao ponto que o camarada até desiste, fala, isso aqui não é para mim, isso aqui não dá. E, enfim, é, e aí com relação a essa, eu acho que os dois assuntos se conectam, né? A reflexão do perdão aí, da misericórdia, né? E Cristo vem trazer essa mensagem de salvação, da misericórdia e do perdão, porque se esses princípios são aplicados, o mundo é de paz. Pensa, não existiria guerra, não existiria. O que de ruim pode existir se a gente consegue amar o próximo como a nós mesmos e amar a Deus? Não consigo imaginar. Então acho que é isso aí. Desculpem se eu fui repetitivo, mas eu tive vontade no coração de falar isso aí. Amém? Você falou mesmo, irmão. O livro de Romanos fala muito sobre essa questão aí das leis, né? É um livro maravilhoso, a gente tem que voltar nele em breve. Mas é aqui, ó, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, né? Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Você tinha falado isso ontem, né? Então, assim, né? Onde o pecado aumenta, então eu tô condenado? Não, mas ó, então vai aumentar a graça, né? Então, né, Deus vem, ó, então toma, te agracia, porque por mais que você tente, você não vai ser capaz. Vai ser só pela graça, né? Vai ser só pela graça. É, maravilhoso, maravilhoso. E uma coisa que eu descobri, bom, tem tudo no horário aí, né? Vou deixar para amanhã. Mas eu descobri um fato aí interessante aí sobre o judaísmo, mas amanhã a gente fala sobre ele. Legal? Bom, você consegue trazer para a gente, James, o capítulo 2 de amanhã? Consigo sim. É. Capítulo de hoje, muito bom, acho que você já tinha lido, né? Mas resumido, naquela época eles tinham uma dúvida de se Jesus ele estava no mesmo nível dos anjos, estava no mesmo nível dos profetas. E esse capítulo aqui ele vem justamente, Deus vem mostrar, falou, olha, pera um pouquinho, gente, vamos conversar aqui, né? Ó, Jesus é o caminho, ele é a cabeça, ele está acima da igreja, né? Acima do reino de Deus é Jesus, né? E os anjos estão aqui para servir os homens, né? E Cristo veio para os homens, não veio para os anjos, né? É, como sabe, Deus veio meio que colocar o ponto nos is, né? A gente tem aquela expressão, né? Os pingos nos E is. pingos nos is, é isso aí. É muito bonito esse capítulo aí. Meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, eu quero te agradecer por esse dia maravilhoso, Senhor, por esses momentos vividos na tua presença, Pai, lendo e aprendendo sobre os teus mandamentos, sobre os teus feitos, o quanto é importante, Senhor, nós conhecermos a tua palavra, Senhor, para podermos praticar, Senhor. Abençoa este dia, Senhor. Abençoa a noite do meu filho. Abençoa, Senhor, cada um que participou. Abençoa, Senhor, aqueles que ainda vão ouvir através da internet, Senhor, através do YouTube, Senhor. Esta mensagem que foi passada hoje, Senhor. Que eles possam, Senhor, receber de Ti mais do que merece, Senhor. Porque o Senhor é o Deus provedor de todas as coisas, Pai. Abençoa este dia, Senhor. O sol que brilha, Pai, eu te agradeço por tudo, Senhor. Pela minha família, pelos meus filhos, ó Deus. Por todos que estão à minha volta, Senhor.
Abençoa o Fábio, a Ruth, abençoa, Senhor, o James, abençoa, Senhor. Todos aqueles que fazem parte desse devocional, que por um motivo ou por outro não puderam participar, Senhor. Eles estejam firmes na tua presença, Senhor, buscando cada vez mais a tua face, ó Deus. Abençoa este dia. Oro também, Senhor, pela paz em Israel, Senhor. Que eles cheguem, Senhor, um denominador comum, para que cesse, Senhor, ali o derramar de sangue, Senhor, a destruição. Oh, Pai, tem misericórdia daquele povo, Senhor. Traz